Buenas, pessoal! E aí, tudo jóia? Jeremias aqui para mais um vídeo, canal Líder Bull. E hoje estamos aqui direto do computador para a gente fazer uma apresentação sobre o BRS Capiaçu. Um tempo atrás aí eu postei uma imagem, solicitando dúvidas, perguntas do pessoal para a gente concentrar todas as informações em um só vídeo, para a gente tentar ajudar o maior número de pessoas possível. O BRS Capiaçu é uma cultivar recente, 2017, então o pessoal tem muita dúvida e com esse vídeo vou estar tentando aí orientar, ajudar bastante gente que tem essas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos já iniciar. Então, BRS Capiaçu. O que nós vamos tratar nesse vídeo hoje? Então, a ideia é responder algumas perguntas como: o que é o capim BRS Capiaçu? Como se planta? O corte, como faz? Silagem, várias informações sobre silagem. Qual é a produtividade? O pessoal me pergunta muito sobre isso. Controle de ervas daninhas. Quanto custa para implantar 1 hectare do capiaçu? O que é necessário para manter e melhorar a produtividade? E, por último, lá a gente vai responder mais algumas dúvidas do pessoal. Vamos citar o nome aí do pessoal, os telespectadores aí que andaram solicitando suas dúvidas. Então, iniciando lá, o que é o BRS Capiaçu? É uma espécie de capim-elefante melhorado pela Embrapa, que teve seu início lá em 2015. Os estudos e o lançamento foi um pouquinho posterior, mas em 2015 já se começava a falar do capim-elefante melhorado pela Embrapa, o BRS Capiaçu. É um capim ereto, de alta resistência a tombamento, ele enraiza muito bem, então ele tem bastante vantagem nessa questão. A ausência de jossal, que é aqueles pelos, tradicionais pelos do capim-elefante normal, então o BRS Capiaçu ele tem um pouquinho de pelo, mas não é como o capim-elefante comum, que você dificilmente consegue trabalhar com ele. Você tem que andar com uma manga comprida, porque ele dá alergia, coça bastante, então ele tem essa vantagem no manuseio. A alta densidade de perfilhos, você planta uma geminha lá, é impressionante, nasce de 6 para cima, 6, 8, 10, 12, 15, dependendo. Então ele tem uma alta densidade de perfilhos. Tolerância ao estresse hídrico, apesar de a Embrapa não orienta ser plantado em áreas com solos muito úmido ou encharcado, mas muita chuva, ele suporta muito bem. Resistente a seca e geada. A geada não é que o capim seja resistente à geada a ponto de não interferir no capim. Ele interfere, inclusive tem o meu último vídeo aí que eu postei no canal, mostrando como ficou a nossa capineira lá após a última geada aqui na região. Mas ele não mata, a geada não mata a capineira. Então a ideia é, quando terminar os frios, que a gente tem certeza que não vai mais gear, vai lá e roça, poda ele bem embaixo e ele retoma com a rebrotação bem bacana lá. Então é o capim utilizado aí para fazer silagem ou dar verde direto no coxo. Não é indicado para pastejo, um pastejo rotacionado ou largar os animais em cima, não funciona. Dando sequência, então, como se planta? Basicamente são 3 formas, ou por mudas, ou por colmos, gemas, ou direto no solo.
Então, por mudas, normalmente, né, o pessoal acaba optando por plantar em copo ou aqueles saquinhos, né, próprio para mudas mesmo, com substrato, permitindo que se forme uma muda enraizada para depois ser plantada no solo. Tem bastante vídeo, bastante informação sobre essa forma de plantio no YouTube, então eu acho que não é relevante eu fazer um vídeo específico sobre essa forma de plantio. Na nossa propriedade lá a gente não utilizou essa forma, né? Eu indico essa forma de plantio para quem vai plantar pouco, né? Faz as mudinhas, cultiva perto de casa, né? Um sombrite, rega todo dia. Então você toma conta delas ali por um período. Quando tiver com lá 20, 30, 40 centímetros, você consegue replantar, né? Transplantar para o solo. E ele já está mais bem encaminhado, né? E quando você planta direto no solo, você não tem muito como cuidar, a não ser que você tenha realmente uma irrigação, né? Um gotejo, mas enfim, é para poucas quantidades. Plantio por colmos, gemas. Então, os colmos do BRS Capiaçu destinados ao plantio devem estar maduros, né, com no mínimo 120 dias. Não adianta plantar eles muito quando a planta é muito jovem, né, que ele acaba tendo muita umidade e a probabilidade de demorar muito ou acabar até apodrecendo as geminhas ali é muito grande. Deve ser plantada no máximo em 10 dias após ser cortado, né? Então, quando se cortou uma haste inteira, né, cortou as geminhas, a ideia é não deixar ela muito tempo fora da terra, né? É uma planta, é um ser vivo, então ele acaba morrendo com o tempo. Então a gente precisa plantar ele num prazo de 10 dias depois cortado, o que eu acho que já é bastante, né? Então é uma planta bem resistente, né? Inclusive a gente, na nossa propriedade, a gente comercializa as mudas, a gente manda aí para o Brasil inteiro. E às vezes o frete, né, Manaus, Belém, daqui do sul onde a gente está, né, região de Curitiba, né, mais precisamente na Lapa, leva um bom tempo, né, e até hoje tranquilo, não tivemos problema nenhum de não nascer, da planta morrer, algo parecido, né, então é realmente uma planta bem resistente. Segunda forma, então, plantio direto no solo, que a gente pode plantar as gemas também direto no solo, né? Não precisa necessariamente ser por hastes quando se planta no solo, pode ser geminha. A gente indica aí por cova, 3 geminhas por cova, onde vai dar lá um perfilhamento bem legal. Ou então hastes, onde a ideia é se plantar 2 hastes uma do lado da outra, e quando você coloca a haste inteira, por exemplo, né, pegar uma planta madura lá, ela vai ter 3,5 metros aproveitáveis, né, antes das folhas lá, 4 metros às vezes. Dá para jogar aquela haste direto no sulco, porém, por indicação da Embrapa, é necessário ser cortada de 50 em 50 centímetros. Né? Provavelmente eles fizeram algum estudo lá e avaliaram que esse procedimento dá mais resistência para a planta, né? Libera alguma coisa ali nesses 50 em 50 centímetros. Então essa é a indicação, né? Nesses 50, 60 centímetros tem em torno de 5 gemas, né? E deve ser colocado dentro do sulco com profundidade de 15 centímetros, porém não pode se jogar os 15 centímetros de terra novamente no sulco, né? Vai se cobrir com pouca terra. A gente fez uma avaliação até no nosso plantio ali. Teve algumas partes que ficaram com mais de 5 centímetros, ele demorou muito sair da terra.
E então alguns pedaços lá que sufocou, a terra sufocou a planta a ponto de não nascer, né? Onde teve uma falha assim muito grande. Então a indicação é no máximo 5 centímetros de terra em cima das hastes. Ou outra forma de plantio direto no solo é por estaquia, que chama. São hastezinhas de 30 centímetros mais ou menos, e são enfiadas diretamente no solo, né? Prepara o solo, deixa ele mole o suficiente para você poder vir com a estaca, com a haste, e enfiar ela diretamente no solo. O pessoal costuma enfiar ela meio enviesado, né? No ângulo de 45 graus e não totalmente ereto, né? Em pé. Então também é uma forma legal, né? Que eu considero que facilita, né? Ajuda bastante, ao invés de você abrir o sulco, jogar a haste e aí cobrir, né? Então, para quem planta pouco, né? Prepara aquele terreninho, não quero fazer muda, essa é a melhor forma. Agora, para quem planta bastante, não tem muito o que fazer, né? Vai dar um jeito de fazer o sulco ali com o implemento. Inclusive tem vídeo no nosso canal ali do implemento que a gente utilizou. Não é nada próprio para isso, mas foi adaptado e funciona muito bem, né? E o implemento colocado no trator aí pode ser qualquer um. Tem uma pazinha atrás que vai abrindo o buraco, né? Facilita bastante. Próximo tópico aqui então, espaçamento. Então, para uma colheita manual, espaçamento entre linhas de 80 centímetros. E para a colheita mecanizada, espaçamento de 1,5 m, dependendo do tamanho do trator. E eu não indico para a colheita manual menos de 80 centímetros, né, porque ele fica muito denso e conforme você vai cortando, mais ele vai perfilhando, mais ele vai aumentando aquela toceira, né? E isso vai abafando cada vez mais as entrelinhas ali, o que acaba dificultando até a própria capineira vir, né? Mais viscosidade. E para a colheita mecanizada da mesma forma, né? O mínimo é 1,5 m por conta do trator, né? Não passar com a roda por cima da linha, né, dos novos brotos ali. Para vocês terem uma ideia, isso com o tempo ele vai entocerando assim de uma forma que fica lá com 50, 60, 80 centímetros. Então, por isso que é no mínimo 1,5 m. Vai chegar num ponto em que o trator vai acabar passando por cima mesmo, porque ele vai entocerando tanto que é inevitável o trator passar por cima, né? Hoje, se a gente fosse plantar novamente, a gente plantaria com mais de 1,5 m, 1,80 m talvez, até 2 metros. Inclusive que ele tem outra vantagem, né? A iluminação do sol, né? Ele entra mais luz entre as linhas, consequentemente acaba dando mais energia para a planta vir mais viçosa, né? Então também temos que levar em consideração isso. Não dá para pensar assim, quanto mais compacto, mais planta vai caber e mais vai produzir, né? Tem os seus prós e contras, então também não pode ser muito compacto, que acaba prejudicando nessa questão. E espaçamento entre covas, né? Para quem vai plantar lá as geminhas na cova ou a estaquia, né? Deve ser entre 50 e 50 centímetros na linha, né? Então, entre linhas, mecanizado 1,5 m mínimo e manual 80 centímetros mínimo, e nas linhas, né, espaçamento entre covas ou entre estaquia 50 centímetros. Preparo do solo, né? Então, primeiramente, análise do solo, né, para avaliar a necessidade de calagem. Aí isso precisa ser avaliado por um técnico, né? Esse técnico vai indicar a quantidade de calcário
O solo deve estar descompactado, e aí pelo menos uma grade aradora e uma grade niveladora para preparar o terreno, deixar ele pronto para o plantio. A adubação que deve ser feita no plantio. Bom, primeiramente baseada na análise de solo, né? Então o mesmo técnico que vai indicar a calagem, quantidade de calcário a ser jogada naquele solo que fez a análise, ele vai dizer também quanto de adubo será necessário para o plantio. Segundo a Embrapa, na impossibilidade de realização da análise de solo, pode-se recomendar a aplicação de 100 a 150 kg por hectare de superfosfato simples, direto no fundo do sulco. Ou seja, poxa, não quero fazer a análise, para mim fica difícil, já estou em cima do plantio, eu preciso fazer isso o quanto antes, não posso ficar esperando, então não vou fazer a análise de solo. Então, no mínimo, o que você vai fazer vamos pelo mais alto, né? 150 kg por hectare de superfosfato simples, espalhando direto no sulco, para quem for plantar via sulco, né? Para quem for plantar por estaquia, vai ter que acabar jogando em volta ali, divide nessa quantidade por hectare para ver quanto vai dar lá. A gente tem um vídeo no canal também, uma playlist do teste que a gente fez aí no plantio do Capiaçu, onde mostra essa questão de adubação, forma de plantio no sulco lá com uma haste só, com duas hastes, com uma adubação dobrada, né? O que ele rendeu, com irrigação, sem irrigação. Então dá para ter uma ideia bem legal. Para quem não viu essa playlist, fica um convite bem bacana. Inclusive aqui até citei, né? Nós fizemos um teste com duas linhas, com uma linha, um pedaço lá com 35 gramas por metro e outro com 70 gramas por metro, né? A diferença que deu nos 70 gramas por metro foi absurdo, né? Fica novamente o convite para assistirem lá, para observarem essa questão. Aí plantei, legal, eu preciso adubar após o plantio, né? Então, no primeiro ano, como que vai ser isso? Isso não sou eu que estou falando, gente, informações da Embrapa, né? Então, em geral, são recomendados 1.200 kg por hectare ano, de 1.200 a 1.400 kg por hectare ano, da fórmula NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, 20-05-20, né? Nitrogênio, N aqui, então primeiro é mais nitrogênio, menos fósforo, que agora eu já coloquei bastante fósforo lá no plantio, então agora não preciso, e potássio, então 20-05-20. E isso, se a gente for calcular ali, 200 gramas por metro por ano no espaçamento de 1,5 m, né, segundo a Embrapa. Então, o que eu indico, né, se vocês forem avaliar, tem um comunicado técnico da Embrapa, inclusive saiu um novo comunicado técnico da Embrapa recente. Vou deixar o link para baixar esse comunicado, recomendo que todos leiam, é muito importante. Você que está começando aí a trabalhar com o Capiaçu, é muito importante informações. Então lá tem muita informação, porém tem algumas informações que acabam não ficando muito claras, né? Então através desse vídeo que a gente acaba facilitando aí a vida de todo mundo. Então eu indico na primeira adubação, após 50 dias o plantio, e mais uma adubação 10 dias após o corte, a cada corte, né? Então a Embrapa recomenda aqui em geral num ano isso aqui. Poxa, mas como é que eu vou dividir isso,
né, eu divido dessa forma: 50 dias após o plantio, um NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, e após a cada corte eu também vou aplicar essa adubação. Quanto? A gente fez um cálculo para fazer o nosso plantio, no mínimo 35 gramas por metro a cada adubação. Como citei lá, a gente fez um teste com 70 gramas, é muito melhor. Então, quanto mais você colocar, melhor é. Mas então, no mínimo 50 gramas a cada adubação. E isso, gente, eu estou falando na forma de sulco, para quem vai plantar uma quantidadezinha legal, que é a melhor forma de se fazer por sulco. Mas se você for plantar por estaquia, dá para também jogar essas 35 gramas ao redor. Você que vai plantar as gemas na cova, joga essas 35 gramas ao redor da cova, embaixo da cova, então da mesma forma. Irrigação. Então, assim como toda planta, a água é essencial para uma rápida brotação. Testamos lá, que mostrei nessa playlist que a gente tem, molhando diariamente, e realmente a diferença é absurda. Inclusive que a gente pegou lá, foi plantado num período muito seco, então o que a gente plantou e regou, a brotação foi impressionante. E aonde não regou, não teve água, ele demorou muito para vir. E veio, é uma planta ainda resistente demais, porque deu uma seca muito grande. E a gente não regou, foi só chuva, e uma chuva muito intercalada, uma vez a cada 20 dias, mais até, ficou 40 dias sem chover nada, enfim. Então a água é fundamental, é essencial, porém a planta vem sem água também. O corte. Então o corte deve ser realizado o mais rente possível do solo. A gente inclusive já fez testes, deixando lá com 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros. O mais baixo possível do solo é a melhor forma de se cortar. Se você não tem condição de cortar já direto baixo, que inclusive a gente até tem um vídeo explicando sobre isso, quando a gente corta com a ensiladeira, a ensiladeira acaba machucando bastante por baixo ali, depende da velocidade que você passa, o trator às vezes acaba até arrancando o pé do capiaçu ali, ou tombando ele. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, de não cortar também tão baixo a ponto de prejudicar a planta. Então aí qual que é o método que a gente está adotando agora? Cortar alto, 20, 30 centímetros, e depois vem e passa a roçadeira embaixo, ou até mesmo a ensiladeira, só que daí bem baixinho e bem devagar, bem lentamente, para ele não machucar a planta, arrancar ela. Se você for cortar manualmente, com o facão, então tenta cortar o mais baixo possível, já direto, Se não vê que é ruim, que não dá, corta mais alto e depois vem e passa a roçadeira bem baixinho, certo? Quando você vai precisar de uma ensiladeira área total, uma ensiladeira normal, vá direto numa área total, Para quem não conhece, ensiladeira boca área total, que se chama, aquela que pega uma área maior. Na hora que você está passando a ensiladeira na linha no capiaçu, você consegue abraçar ela por completo, Tem uma boca ali depende da marca, entre 70, 80, 90 centímetros. E isso futuramente, quando a gente vai cortando, ele vai entocerando, vai ser muito útil. No início pode ser que você perceba, uma ensiladeira normal, com
boca de milho, né? Que até hoje as ensiladeiras não foram desenvolvidas, né, para o capiaçu, né? Pensando ali que ele entocera a ponto de ficar uma toceira muito robusta, né, muito grossa. Hoje em dia, até então, nenhuma empresa especializou a fabricação de uma ensiladeira pensando realmente no capiaçu, que é uma toceira muito densa, né, muito pesada. Inclusive, para quem acompanha o canal já percebeu que nós temos aí bastante dificuldade com essa questão. Inclusive o trator, né, precisa ser um trator com redutor, né, um super redutor que chama, onde a velocidade do trator é bem reduzida a ponto da ensiladeira poder trabalhar com fôlego e não jogar muito material para dentro dela, e dá tempo dela picar e jogar para cima da carretinha, né? Então, para quem for comprar a ensiladeira, compra direto a área total, não vale a pena pegar uma ensiladeira normal. Se for cortar toda a capineira, é necessário uma programação para não perder o tempo de corte para dar verde picado no coxo. O que significa isso, né? Se eu for cortar diariamente, todo dia eu vou lá, corto um pouquinho para dar para o gado. Então eu vou cortando de linha em linha, vai chegar no momento que vai acabar as linhas que já estão maduras e eu vou ter que começar de novo. Quando eu começar de novo, ele vai estar no tempo correto, né, que a Embrapa indica ali o melhor tempo para se cortar, para dar verde picado no coxo, é entre 50 e 70 dias, né, que ele está no seu auge de vitaminas, né, de nutrientes no capim. Depois disso, lógico, ele vai dar uma produtividade muito maior, porém vai diminuindo um pouco a qualidade, né, de energia, de proteína. Tem uma tabelinha disso, está lá no comunicado da Embrapa, funciona dessa maneira. Dando sequência aqui então, corte. Qual a idade ideal para cortar? O indicador mais correto para definir o ponto ideal de silagem é o teor de matéria seca. Matéria seca. Feito no micro-ondas, né? Não precisa nenhuma tecnologia absurda que você não consiga fazer, precisa levar para uma análise, nada, é você mesmo que faz, né? Então você vai pegar uma quantidadezinha pequena desse material, tem bastante vídeo também no YouTube, então eu até fiz o nosso teste, até gravei ele, mas nem publiquei porque já tem muita informação no canal, no YouTube, né, mostrando como é que faz isso. Teoricamente, você vai pegar lá 100 gramas de um produto, aí você vai precisar da balança, né, vai colocar um prato, uma caixinha, enfim, qualquer recipiente que você possa colocar o material, né, o capiaçu verde nesse recipiente. Vai pesar lá 100 gramas, né? Usa a tara da balança para certificar que tem 100 gramas de material, né, do capim verde. Vai deixar no micro-ondas com um copo de água, né, um copinho de água, 200 ml, junto no micro-ondas, né? Se não colocar água, ele torra o capim, né? Então tem que ter a água. Deixa lá por 5 minutos. Aí você vai tirar, pesar novamente, anotar. Então de 100 ele passou lá para 80 gramas. Aí você vai pôr mais 1 minuto, vai tirar, vai pesar novamente, vai anotar. Opa, passou para 60. E vai fazendo esse procedimento até ele ter o mesmo valor por 3 vezes, né? Então você colocou 1 minuto, deu lá 20 gramas que sobrou. Colocou mais 1 minuto, deu os mesmos 20 gramas. Colocou mais 1 minuto, as mesmas 20 gramas. Esse é o ponto, né? Esse é o teor de matéria seca. Então, pela análise da Embrapa, é mais ou menos isso. São 50 dias, um teor
de matéria seca de 9,3, proteína bruta 9,7, enfim. Não vou citar todos os números aqui, mas logo a gente vê que quanto mais velho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, quanto mais velho, maior o teor de matéria seca. Então, se eu cortar lá com 110 dias, eu vou ter quase 20% de matéria seca. Comparado com 50 dias, dá 9,3. Porém, o nível de proteína também, com ele mais jovem, é maior. Com ele mais velho, é menor. Consequentemente, vai aumentando a fibra, né? FDN, fibra em detergente neutro. Quanto mais fibra, pior é, mais limitante ele fica, menos o gado vai poder comer. Não adianta você querer forçar lá que ele coma 80 quilos no dia. Quanto mais fibra ele tiver, menos ele vai conseguir comer, né? Ele não tem digestibilidade. E o que determina ainda mais isso é a lignina, né? Que é a parte externa da haste, né, onde ele fica ali bem rígido, né, bem fibroso a ponto de ser indigestível, né, não tem como o gado digerir, né, por mais que o rumen seja bem agressivo, mas quanto mais lignina, né, então em 110 dias ele tem 7,7 de lignina, então ele fica mais indigestível e consequentemente o NDT, né, a energia, nutrientes digestíveis totais, também vai diminuindo conforme ele vai ficando mais velho. Então o ideal é aqui, ó, entre 50 e 70 dias. Dando sequência lá, próximo tema, silagem, né? Existem basicamente 3 formas de fazer a silagem, né? O silo superfície, diretamente no solo. Uma lona por baixo é bem válido, mas se não quiser colocar, dá para fazer direto no solo. Perde um pouquinho ali embaixo, mas não teria o custo dessa lona por baixo, né? Aí joga o material por cima, compacta bem com o trator, né? Uma silagem de qualidade. Quanto mais socada, né? Mais ar você retirar de dentro, melhor vai ficar, né? Menos você vai perder. Então aí uma lona por cima, e por cima dessa lona ainda poder retirar todo o ar. Todo é muito difícil, né? Mas minimizar ao máximo, joga ainda uma terra por cima dessa lona para ele pesar ali, tirar todo o ar. Silo trincheira, acho que todo mundo conhece também, né? Buraco no solo para facilitar, né, o manejo, porém tem esse custo desse buraco, né, desse valo, né, que você pode deixar direto nas paredes na terra, ou se não fazer, né, bloco de concreto, tijolo, enfim, concreto mesmo, fazer um silo rebaixado no solo, onde a compactação acaba facilitando muito e o resultado fica muito bom. E ensacado, né? Silo ensacado. Tem nosso canal demonstrando aí, a gente fez a silagem do capiaçu ensacada. Aproveitamento excepcional, né? Não tem como você perder, porque você está jogando dentro do saco, fechando ele, lacrando ele, não entra ar, então você não perde nada. Porém dá um trabalhinho legal, né? Você precisa de uma mão de obra legal ali para poder fazer esse trabalho de ensacar, né? Apesar de existirem as maquininhas, né, que joga dentro do saco, né, compacta lá, facilita muito o trabalho, mas dá uma mão de obra bem considerável. Então, para a gente definir, né, qual é o melhor, né, todo mundo pergunta isso. Mas qual é a melhor forma de ensilar? Então a gente precisa considerar o seguinte, né, o tempo de serviço, disponibilidade de mão de obra, né? Se eu tenho bastante gente, né, o vizinho, eu chamo o vizinho para me ajudar, lógico, né? Às vezes uma mão lava a outra, né? Eu ajudo ele me ajuda, mas na maior parte a gente tem que acabar bancando, né, pagando aí um camarada para ajudar. Então temos que considerar isso.
Em contrapartida, eu tenho que considerar as percas, né? Silo superfície eu vou perder um pouco, silo trincheira eu vou perder um pouco. No ensacado não perco nada. Né? E os custos, né? Quanto vai me custar o superfície, quanto vai custar o trincheira e quanto vai custar o ensacado. Né? Os custos mais caros do ensacado é realmente a mão de obra. Então, se eu tenho uma mão de obra, chamo aí a turma aí, filhos, parentes, vem, dá uma mão, não cobra nada, maravilha, vamos fazer ensacado. Né? Apesar de ter o custo do saco, né? A gente pagou aí R$1,44 no último lote que a gente comprou cada saco. Então também tem que considerar isso. Apesar de que eu posso reutilizar esse saco por várias vezes. Então o cálculo que a gente faz é pelo menos 3 vezes. Então de R$1,44 eu posso diluir esse custo por 3, certo? E o local, poxa, eu tenho um local, né? Eu tenho lona, quanto custa a lona? Eu tenho que colocar uma lona boa, não adianta colocar qualquer coisa também. O espaço que eu vou utilizar vai ser mais útil para outra questão, né? Se eu tenho bastante espaço, beleza, está sobrando, faço num canto lá, tá ótimo. Mas se a minha área é meio restrita, né? Eu não tenho muito espaço, querendo ou não, depende da quantidade, obviamente, né? Mas ele acaba dando um volume bom, né? Ocupando um espaço bom. Eu tenho maquinário, vou precisar alugar, chamar alguém para vir fazer o trabalho, enfim, inoculante, né? Eu tenho que calcular também. Quando é no saco, por indicação da Embrapa, não é necessário, não se faz necessário. Que a ideia do inoculante é preservar a silagem após aberta, né? E como o saco você vai abrir e já vai dar para o gado consumir na hora, então não se faz necessário o inoculante. Inclusive foi um erro que a gente cometeu, né? Não tinha esse comunicado da Embrapa, né? Na época que a gente fez, e a gente nos baseou aí por uma silagem de capim normal, onde todo mundo indica colocar o inoculante. Porém, ensacado, agora a gente tem essa informação que não se faz necessário. Né? Aditivos, né? Também é outra, vamos considerar que foi uma falha que a gente cometeu também. A gente colocou fubá, né? 6% de fubá de milho na silagem ensacada. Então, acabou encarecendo, né, o produto. Um saco ali de 25 quilos, a gente colocou 1,5 kg de fubá. Então, no preço que está o milho hoje, encareceu muito, meio que ficou inviável no final da história, né? Isso levando em consideração de que os níveis de matéria seca, energia e proteína da silagem com esse aditivo não elevou tanto, né? Depois vou mostrar ali a análise como é que ficou. E mão de obra. Então, tudo isso a gente tem que considerar, né? Não sou eu que vou dizer, isso é cada propriedade, né? Cada pessoa tem os seus custos, né? Então é só para levantar essas hipóteses aí para todo mundo analisar. Produtividade, né? Uma pergunta que eu recebo todo dia ali em algum vídeo do canal perguntando sobre produtividade. Então, deixei até frisado aqui, não sou eu que estou falando, é o comunicado técnico da Embrapa, né? É um capim de alta produção de biomassa, cerca de 30% superior às demais cultivares, alcançando em média 50 toneladas por hectare ano de matéria seca ou 300 toneladas por hectare ano de matéria verde, obtida em 3 colheitas anuais. Então, analisando essa frase, né, se a gente for levar ao pé da letra, a gente faz um cálculo. Agora, se a gente for analisar diversos fatores, a gente percebe que já não é bem assim. Não dá para levar ao pé da letra. Primeiramente, vou pontuar aqui algumas questões. Matéria seca.
em qual período foi baseado essa frase, né, de 30% superior às demais cultivares, 50 toneladas de matéria seca. Né? Com quanto tempo? Quando foi cortado isso? Com 50 dias, 70 dias, 110 dias, 150 dias, 200 dias, enfim, no comunicado não informa. Né? Então, é de se pensar, de se avaliar essa frase, né? Essa questão. Né? Então, vamos iniciar o raciocínio lá para a gente poder fazer essa análise. O que é matéria seca? Né? É o que sobra no material após retirar a água. Né? Então, se eu tenho lá um capim que diz lá de 300 toneladas por hectare ano, em 3 cortes, mas quando eu retiro a água, ele ficou lá com 50 toneladas apenas. Né? Então, ele tem muita água. É um capim que tem muita água. Né? Mais para frente vou mostrar ali o teste que deu na nossa análise e tal, mas ele tem 70%, 80% só de água, né? E água é água, não tem vitamina, não tem energia, nada, né? Então tem essa questão. Então é importante todos entender um pouco sobre matéria seca, pois todos os nutrientes são medidos em matéria seca, né? Energia. Quantos por cento tem de energia no capiaçu? É baseado na matéria seca, não é na matéria verde, que se fosse na matéria verde iria dar um valor assim exorbitante, mas a gente tem que primeiro tirar a água do capim para daí saber quanto tem de energia, quanto tem de proteína, quanto tem de fibra, certo? Então a matéria seca é influenciada pela idade do capim, quanto mais velho, mais matéria seca, porém mais fibras e menos nutrientes, aquilo que eu comentei no outro slide ali. Então vamos para frente. Então, fatores que interferem a produtividade. Primeiro, a adubação. Eu fiz uma adubação correta, não fiz adubação nenhuma. O meu clima, eu moro no Nordeste, né, tenho irrigação, né, até tá aqui a irrigação, ou moro aqui na nossa região, que é, querendo ou não, é fria, né, tem os períodos do ano aí muito frio, geada atrapalha bastante, calor, sol, chuva, então todos os fatores que interferem na produtividade, falhas no plantio, se é o primeiro corte ou é rebrota, né? Então não adianta a pessoa falar, eu tive uma produção de tanto, né? A gente precisa avaliar o que foi feito para ele ter essa produção de tanto, né? Então é coisa que a frase da Embrapa ali não informa, né? O resultado se deu em tal propriedade, tal região, adubado da seguinte maneira, irrigado ou não, no primeiro corte ou na rebrota, foi controlado as ervas daninhas ou não, enfim, são tudo questões que a gente precisa avaliar. Segundo ponto, espaçamento, né? Com qual espaçamento foi calculado essas 50 toneladas de matéria seca por hectare ano, né? Tem gente que planta por gemas, por corvas, que a gente já viu inicialmente, né? Um plantio com espaçamento de 1 metro entre linhas dá 100 linhas de 100 metros, ou seja, 1000 metros de linha. Um plantio com espaçamento de 1,5 metro entre linhas dá 66,66 linhas de 100 metros, dá 6.666 metros de linha. Aqui acabou faltando um zero, não é 1000, né? É 10.000. 100 vezes 100, 10.000. E então, se eu tenho um maior espaçamento, aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1,5 metro, eu tenho menos linha. Então, de 10.000 ele pulou para 6.666. Só que daí tem aquela questão, né? Quanto mais espaçamento, mais luz entra. Então, tudo é ponto a se considerar, certo? Qual a idade que foi calculado? Né?
50 dias, 70, 100, 150, já comentei sobre isso. Tá, mas o pessoal pergunta muito aí no canal qual foi a nossa produtividade. Então, fizemos análise de solo. O que a gente fez, né, para chegar na nossa produtividade? Análise de solo, adubação conforme a análise. Plantamos em outubro e não choveu muito tempo, demorou muito. Não choveu por muito tempo, demorou muito para a brotação começar a sair da terra. Em 30 dias, os brotos estavam com 5 centímetros. Nada comparado com o teste que fizemos, né, canal no playlist que eu já comentei, em que molhamos todos os dias. Em 90 dias estavam com 2,5 metros. Então, o nosso plantio sofreu muito com a seca. O nosso teste, como a gente estava irrigando, em 90 dias, meu Deus, estava com 2,5 metros no auge da produtividade. Isso no plantio, né? Não na rebrota. Quando você corta é muito mais rápido, né? Ele já está enraizado, né? Quando você planta, ele tem que enraizar ainda, tem que formar a planta completa, né? Então tem mais esse ponto para se avaliar. Plantio é uma coisa, a rebrota é outra, né? Então na nossa situação, né? Choveu pouco, demorou 30 dias só para os brotinhos estar lá com 5 centímetros. A gente até imaginou, não, acabou com tudo, não vai nascer nada, porque tá louco, não pode demorar tanto. Mas é que não choveu realmente, então isso complicou bastante. Infelizmente houve muitas falhas por conta da falta de água. E também em alguns pontos, que nem eu comentei lá, falhou muito, pois a gente acabou cobrindo demais, mais do que 5 centímetros. Então, nossa produtividade foi de 70 toneladas por hectare ano no primeiro corte, né? Se a gente for calcular lá a matéria seca, né, eu fiz o teste do micro-ondas, que nem eu comentei ali, o capim estava com 150 dias. O que aconteceu com o nosso... Só para explicar aqui o que aconteceu, porque a gente não cortou antes, né? Que a gente estava concluindo o curral, né? A gente precisava terminar o curral, e nisso teve uns contratempos, né? A pessoa que estava construindo o curral pegou Covid, daí choveu por um período assim, 15 dias consecutivos, não dava para trabalhar. Isso foi atrasando o nosso corte, e chegou no momento, não dá para passar disso, vamos ensilar, vamos cortar tudo e ensilar, porque a nossa primeira ideia era cortar verde e dar todo dia para o gado, né? Que nem eu comentei ali, é o melhor, né? É o auge da produtividade lá com 70 dias. Lógico, no plantio se estende um pouquinho mais, 90, 100, 120 dias. Mas a rebrota que é considerado esses 50, 70 dias, que é o auge, né? Então, é isso que deu esse contratempo. Qual foi a nossa análise, né? Já tinha mostrado essa tabelinha aqui, né? Os cortes e tal, só que o nosso corte passou dos 110. Então, como é que foi? A gente fez duas análises. Uma no capim verde com 150 dias, né? Deu um teor de matéria seca aqui, aumentou muito, né? Dos 110, dos 50 dias, então, absurdamente. Porém, diminuiu muito a proteína, ficou apenas 3,9 com 150 dias. Fibra aumentou também, né, de 60 aqui com 50 dias para 74 com 150 dias. Lignina não saiu na análise, uma análise meio simples, né? E NDT, nutrientes digestíveis totais, de 50 foi para 48, legal, esse aqui não baixou muito, né? Mas só para vocês perceberem, né, a diferença que dá. E aí a gente fez também a análise da silagem. Então, de 150 dias, levando em consideração que essa silagem temos aí 6% de fubá incluso, né? Então a gente esperava lá, não, vai ter uma matéria seca muito boa, não sei o que houve, mas ele teve menos do que o capim verde, né? É o mesmo, aqui verde, aqui ensilado, com fubá.
Aqui nós tivemos 27,1 de matéria seca, aqui nós tivemos 25,9, né? Não faz muito sentido, mas foi isso que ocorreu, né? Só que a proteína daí aumentou, né? Considerável aqui, por conta do fubá. As fibras diminuiu um pouco por conta do fubá e a energia aumentou também, não tão significativamente, mas legal, né? Mais do que aqui com 50 dias. Então esse foi o nosso resultado, tanto do capim verde quanto a silagem, a análise que a gente fez. Dando sequência, né? Eu sei que é bastante informação, depois vocês retomam o vídeo aí, vão dando pause, vendo mais com atenção, pegam um papel e uma caneta, vão anotando. Se ficou alguma dúvida, comenta no vídeo aí, né? Estamos aí para ajudar. Não existem herbicidas homologados pelo INMET, pelo Ministério da Agricultura, para o controle de ervas daninhas na cultivar BRS Capiaçu, né? Então, no comunicado da Embrapa, eles citam que até hoje não existe assim algo efetivo, algo que está comprovado que vai resolver o problema das ervas daninhas. Porém, então, o pessoal acaba utilizando alternativas, né? Existem no mercado herbicidas para se aplicar no solo antes do plantio, né? O qual atrasa as ervas daninhas até o capiaçu desenvolver bem, né? Então, qualquer comercial agropecuária aí vai te indicar um herbicida para esse caso. Eu preparei o terreno, eu quero dar um tempo naquele banco de sementes que subiu, né? Sempre quando você mexe no terreno, sobe aquele banco de sementes de baixo e ele vai começar a brotar as ervas daninhas. Então eu tenho ali herbicidas que eu posso passar antes do plantio para travar um pouquinho das ervas daninhas a tempo do capiaçu poder desenvolver melhor. Pode ser utilizado o glifosato nas linhas utilizando chapéu Napoleão. Então depois que cresceu o capim, automaticamente também vai crescendo um pouquinho de ervas daninhas, mas nisso, como eu apliquei um herbicida antes do plantio, então eu demoro bastante, né? Então agora eu já tenho lá, sei lá, 40, 50, 60 centímetros do capiaçu. Começou a nascer o matinho, eu posso vir lá e aplicar um glifosato com o chapéu Napoleão. Para quem não sabe, é um chapéu mesmo, como se fosse um plástico, e o jato do pulverizador protege as folhas, né, para não pegar nas folhas do capiaçu. Então ele projeta aquele jato para o chão apenas. E em pequenas áreas, né, é bom capinar, né? Tem um pouquinho ali, não tem por que ficar passando mata a mato, uma passadinha, dou uma capinada ali e acabo com as ervas. Após o corte, por indicação da Embrapa, pode ser aplicado glifosato por cima das touceiras no dia seguinte. Então cortei hoje, um dia seguinte eu até posso passar o glifosato. Passou 2 dias, é bom evitar, porque daí ele já vai estar com os brotinhos já retomando, e aí pode ser que atrase muito a rebrota. Então cortou, já pode passar o glifosato com o trator mesmo, né? Passa por cima de tudo onde você cortou, ou cortei uma linha só, que estou cortando todo dia verde, vou ali com o pulverizador, né, e passo na mão mesmo, né, pulverizador costal. Dando sequência aqui, bastante informação, vamos lá. Quanto custa para implantar 1 hectare? Então, a gente tem que avaliar diversos pontos, né? Análise de solo, né? Lá tem que fazer análise, no nosso caso lá, R$140 por área, né? É bom fazer sempre separado. Ó, tem uma área de 1 hectare, mais uma de 2 e outra de 5. Então eu vou fazer uma análise separadinha. Vou precisar fazer a calagem. Então é o calcário, é todo o processo de fazer essa calagem, né? Eu tenho que calcular. Vou precisar das mudas, né? Por quanto vendemos as mudas? Eu tenho anúncio, né? Sempre coloco aí nos vídeos que a gente vende o capiaçu.
vendo por gemas, por hastes de 50 centímetros e por hastes de 2 metros. Cada uma tem o seu valor. Quem tiver interesse aí, né, entra em contato, né, apesar de que tem vários outros produtores aí que também vendem, né, talvez se quiser encontrar aí alguém mais próximo de você, mas quem quiser, fico à disposição. Eu tenho que calcular também o transporte, né, o frete para chegar essas mudas até mim, ou vou buscar, tem o custo do combustível, enfim. Eu vou precisar passar uma grade, vou precisar adubar aquele superfosfato simples ou que o técnico avaliar que precisa jogar ali na adubação do plantio. A adubação após o plantio, né, em geral são recomendados 1.200, 1.400 kg por hectare ano, aquela mesmo comunicado ali da Embrapa. Então isso tudo tem que calcular. Aí o próprio comunicado da Embrapa coloca esse comparativo com o milho sorgo, né? Isso é cálculo deles, não informa lá como exatamente eles chegaram nesses valores, né? Só estou repassando isso aqui, eu não consegui fazer um teste ainda de quanto vai custar. Até a gente fez ali uma silagem de milho para tentar fazer um comparativo, mas até o momento a gente não sabe exatamente quanto produziu, né? A gente tá medindo isso conforme a gente está dando pro gado, né? Para a gente poder ter esse valor mais correto. Bom, se a gente tivesse uma balança no vagão, né? Então, a hora que você colhe, você já tem a medida correta. Mas nós não temos, então, na sequência a gente vai ter essa informação mais certa. Então, quando a gente faz a silagem do capiaçu, do milho e do sorgo, tem aqui 50 toneladas de matéria seca por hectare do milho, aliás, do capiaçu, 28 do milho, 12 do sorgo, né? Então o capiaçu ganha estourado. Proteína, capiaçu ganha estourado. NDT também. Custo, o sorgo tem o menor custo, porém se a gente avaliar a produtividade é bem menor, né? Então quando a gente coloca ali o custo de matéria seca por tonelada, né, o capiaçu dá R$ 168 por tonelada de matéria seca. O milho, R$ 390 por tonelada de matéria seca. E o sorgo, 386 reais por tonelada de matéria seca. Se a gente for pegar por proteína, como eu sei que o capiaçu tem esse tanto de proteína, o milho tem isso, o sorgo tem isso, eu consigo então dividir pela produtividade, né? Então, custo de proteína bruta do capiaçu, 2.594, do milho, o dobro, e do sorgo, o dobro. E o custo de NDT, capiaçu 333, milho 618, sorgo 702. Ou seja, tudo indica, né, tudo leva a crer que o capiaçu realmente é vantagem, pelo menos nessa análise aqui, sobre o milho e o sorgo, que são duas excelentes cultivares que o pessoal gosta muito, né? Então o capiaçu vem entrando aí, tomando o mercado dessas duas cultivares. E o que é necessário para manter e melhorar a produtividade, segundo o informativo da Embrapa, não é eu que estou dizendo, gente. Quando manejada adequadamente, a capineira pode manter-se produtiva por até 15 anos, sem necessidade de replantio. Em alguns comunicados eles falam 15, outros falam 30, então não dá para ter assim uma base exata, mas como é um capim-elefante comum, né, a gente provavelmente na propriedade de vocês aí, com certeza vai ter um pé do capim-elefante normal. E você vê que você
vem frio, mata ele, daí pouco ele tá brotando de novo. Às vezes você quer acabar com ele, você não consegue, você mete fogo em cima e não acaba, né? Então o capiaçu com certeza tem uma longa produtividade, uma longa jornada da vida aí, né? Apresenta elevada extração de potássio do solo com consequente redução dos níveis desse nutriente. Assim, a análise anual de fertilidade do solo é importante para o ajuste da adubação e reposição dos nutrientes. Então, como é um capim exigente de nutrientes, ele vai sugando todos os nutrientes da terra, por isso que eu tenho que repor. Então, o que é necessário para manter e melhorar a produtividade? A adubação. Recomenda-se realizar a análise de teor de matéria seca orgânica a cada 2 anos, visando auxiliar o técnico na recomendação da adubação nitrogenada. Então, a cada 2 anos, faço uma análise de solo para eu repor a matéria orgânica, né? Uma cama de frango, o próprio esterco do gado, né? Se eu for jogando lá, com certeza ajuda nessa matéria orgânica. Mas é interessante a cada 2 anos também fazer a análise de solo para a gente avaliar isso, né? Porque senão vai caindo a produtividade e chega no momento que aquilo lá acaba se tornando inviável, né? Não produz mais igual produz um milho, um sorgo, e acaba realmente ficando inviável, né? A adubação orgânica, além de fornecer nutrientes, melhora a estrutura do solo e reduz a perda de umidade. E aqui então a gente já vai chegando ao fim. Eu tenho aqui algumas perguntas do canal, né? Então, iniciando lá, Rodrigo, vou te chamar só de Rodrigo, porque o teu sobrenome eu não sei pronunciar aqui, Rodrigo. Cortar o capiaçu com 70 dias ou menos atrapalha na rebrota? De maneira alguma, Rodrigo. Então, independente a idade do corte, você cortou, adubou e, se levar sorte, se você não tiver irrigação, levar sorte de chover na sequência, a rebrota já inicia no dia seguinte, né? Até tem o vídeo no canal ali, onde eu cortei num dia, no outro ele estava com 5 centímetros de broto, né? Um absurdo, assim. Lógico, tudo favorecendo, né? Solo adequado, umidade adequada. Então é assim que funciona. Próxima pergunta, Alisson Lacerda. Custos geral, né? Tudo quanto for possível. Essa é uma pergunta muito interessante, porém muito abrangente, né? Então por isso até que eu fiz esse vídeo, justamente para cada um poder avaliar o seu caso, né? Então, vou plantar 1 hectare do capiaçu, né? Vou precisar preparar o terreno, vou precisar fazer análise de solo. Então, quem que faz a análise? É em tal lugar. Ligo lá, vou perguntar quanto custa a análise. Adubação. Vou ligar na casa agropecuária e vou ver quanto custa lá o superfosfato simples. Vou precisar mexer no terreno. Eu tenho o trator, vou gastar 1 hora para fazer determinado trabalho. Quanto que é o consumo em litros de diesel do meu trator? Vou fazer esse cálculo. Não tem o trator, vou precisar alugar. O vizinho lá me cobra R$100 a hora do trator. Vou usar tantas horas para fazer o trabalho de gradear, enfim. Então isso tudo, cada propriedade vai ter que levantar esses custos, né? Não adianta eu dizer quanto custa, né? A Embrapa ousou em citar números ali, né? Mas a ideia é cada um, né, ter essa noção, né? Avaliar por si próprio quanto vai custar o seu custo particular, né? Porque cada propriedade vai ter um custo diferente. Não adianta eu dizer aqui, não, custa tanto para produzir um hectare de capiaçu. Não é válido, porque para 1, 2 pode funcionar, para 10 não vai funcionar, né? Então essa é a ideia. Então retoma lá os slides, Alisson. Vai anotando, vai precisar disso. Então, baseado nisso, você corre atrás da tua região, né? Faz os teus cálculos,
vai custar tanto para a gente implantar isso aí, né? E quanto vai me produzir, né? Agora você já tem uma noção também, né? Joga sempre por baixo ali para você não errar nos cálculos, né? A matemática na vida do produtor rural tem que ser muito implantada, muito difundida. O pessoal tem realmente que correr atrás dessas informações. Próxima pergunta, Vinícius Ubirajara. Posso guardar o picado no coxo para dar no dia seguinte? Qual a altura ideal para picar no coxo e a altura para a silagem? Então, aqui a altura já respondi, né? Para picar no coxo em dias, né? O pessoal da Embrapa ali recomenda entre 50 e 70 dias, que é o auge, né? Até 90 dias assim é bem legal, né? Ele vai estar lá com 2,5 metros, quase 3, lógico, dependendo sempre do clima, de água, enfim. Para silagem, o ideal é matéria seca, né? Então aquele cálculozinho lá do micro-ondas, né? Compra uma balancinha, qualquer lojinha tem aí, custa R$30 uma balancinha, naquelas de precisão, né, digitalzinha, de cozinha mesmo, e você consegue fazer esse teste aí sem dificuldade alguma. Posso guardar o picado no coxo para dar no dia seguinte? A gente tomou como base picar então na parte da tarde, na última alimentação do dia, e aí deixar posando de noite, né, que o ar é mais fresco, né? Deixa o vagão posando fora no tempo mesmo, cai aquela serração em cima, né? Então ele mantém fresquinho. Aí para você dar de manhã até de meio-dia, vamos dizer que até daria, mas você logo vai perceber que o gado já não vai comer igual, sabe? Mas pode. Eu digo, entendi sua pergunta, né? A gente vivencia isso, né? Do manejo, né? De você ter que cortar, imagina, 3 vezes por dia, né? Que o pessoal recomenda aí, né? Um trato de 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e de tarde, pelo menos, né? O ideal é daí para mais. Você pegar o trator e cortar, né? Nas 3 vezes por dia, acaba meio que ficando um manejo bem complexo, né? E tem mais aquela questão da programação dos cortes, né? Comecei a cortar num determinado mês. Quando fui ver, acabou todas as minhas linhas e eu tenho já um novo capim para poder cortar na medida correta, né? Então, vale a pena ensilar? Tudo isso tem que ser avaliado também. Monte Belo, nosso amigo Fábio. Por que você fez uma grande área no Capiaçu já de cara, de uma vez só? Por que não fez aos poucos? Lógico, quando a gente faz aos poucos, né? Compro lá umas geminhas, espero aquilo lá produzir, pego aquela produção e replanto e vou replicando, né? Se eu tiver tempo, ótimo, né? Barateia muito o meu custo, só que em partes também, tudo a gente tem que avaliar. Já que estamos com a mão na massa, vamos fazer de uma vez, né? Esse foi o nosso pensamento, né? Estamos com a estrutura aí, a hora que a gente começar, vamos começar para arrebentar de uma vez, né? Eu não tenho muito tempo, vamos dizer assim, então vamos preparar o solo de uma vez, né? Usa o trator uma vez só, compra adubação uma vez só, passo uma vez só, enfim, é tudo uma vez só. Então também essa questão tem que ser avaliada. No meu caso, vale a pena eu fazer aos pouquinhos, faço minhas mudinhas aqui, planto, vou esperar elas crescer, quando tiver no tamanho certo, vou lá, corto, replanto elas. É tudo questão de individual, né? Cada um vai ter um pensamento. Não, vou fazer um projeto e dentro desse projeto eu espero, meu planejamento, né, mês tal, eu ter a produção e já tenho o gado e vamos fazer o negócio girar, né? Então, tudo é questão de programar e planejar. Bernardo Freitas, a colheita mecanizada atrapalha sua rebrota? Qual altura a máquina deixa os talos? Então, eu acabei respondendo no meio dos slides ali.
né? Colheita mecanizada, lógico, facilita muito, né? O manejo, né? É muito menos trabalho. Eu só passo o trator com a ensiladeira, joga no vagão e distribuo direto no coxo, né? Quem acompanha os vídeos aí, já mostrei o nosso procedimento, então facilita muito, lógico, do que eu ir lá na mão, carregar, picar num picador elétrico, ou seja, gasolina mais fixo, né? Não no trator, ajuntar e dar no coxo, né? É um trabalho bem maior. Então, quem tiver possibilidade, lógico, né? Facilita muito. E a questão da rebrota não interfere em nada. Colheita mecanizada ou manual não interfere em nada, só respeitando aquela questão de cortar bem rente ao solo, né? Então, manual ou mecanizada, venho com a roçadeira depois e corto bem baixo. Bem baixo. Então, respondendo as duas perguntas aqui. Matheus Gomes, qual é a maior dificuldade que você enfrenta com o capiaçu? Maquinário, mão de obra, manutenção de máquinas, custos, impedimentos no geral. Então, Matheus, provavelmente você andou vendo os vídeos ali, né, que você comentou aqui de manutenção de máquinas, né, a gente teve ali uns empecilhos aí com a ensiladeira, né, que quebrou, quebra o pino ali direto, ele acaba embuchando o nosso trator. A gente errou na compra, comprou sem o redutor, então é um impedimento com certeza. Um outro ponto que a gente sentiu muita dificuldade é a questão do planejamento, né, dessa questão de você cortar hoje e daqui 70 dias ter que cortar aquela mesma linha novamente, né? Tem que ser um planejamento muito elaborado e ao mesmo tempo você acaba tendo que fugir da programação por conta do tempo, né? No nosso caso agora a geada matou tudo, né? Eu tinha lá brota de 2,5 metros, de 2 metros, de 1,5 metro, de 50 centímetros, enfim, matou tudo. Vou ter que começar tudo do zero, né? Então, na hora que acabar o frio, vou cortar tudo e vai começar aquela brota totalmente junta tudo novamente. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que acabar ensilando, né? Então, é uma questão a se pensar, essa questão de você dar verde e picar no coxo. Legal? Próxima pergunta, Roger Rossner. Qual a forma mais barata de irrigar o capiaçu? Então, Roger, quando a gente implantou a nossa capineira, a gente fez o orçamento, aí chamou 2 empresas para orçar, corremos atrás aí de equipamentos usados até, e a gente não achou assim uma forma barata. E por esse fato a gente acabou não irrigando, sabe? A gente avaliou, poxa, mas o investimento, né? Até ruim falar de valores, eu não sei quando o pessoal vai estar vendo os vídeos, mas uma irrigação nova lá para a gente irrigar 2,7 hectares, uma das nossas capineiras apenas, por conta da água estar meio longe, uma baixada, enfim, né, tem que jogar toda essa água para cima, a tubulação tinha que ser grossa, terreno muito irregular. Só para vocês terem uma ideia, deu R$80 mil. Ou seja, poxa, quando que eu vou reaver esse mesmo valor só na irrigação, né? Então a gente avaliou que não é o momento, vamos investir em outra questão, né? Vamos comprar o gado, vamos fazer um negócio girar primeiro, e a hora que for sobrando, numa dessas a gente vai investindo na irrigação, sabe? Mas se você tem um terreno bom, tem água fácil, a forma mais barata, né, que a gente avaliou seria o gotejo, né? O gotejamento. Legal, vamos para a próxima então. Michael Augusto. 1 hectare de capiaçu alimenta quantos bois, por exemplo, no confinamento? Muito boa pergunta, Michael. Mas é outro caso também que eu vou precisar avaliar o meu caso. Vamos tentar fazer um cálculo aqui. Calculadora. Meio por cima. Vamos considerar uma UA, né? Unidade animal, que é considerado um bicho de 450 quilos.
existe uma regrinha, né, que diz que ele come 2,5% do seu peso vivo de matéria seca. Ou seja, ele come 11 kg 250 de matéria seca por dia, né? Porém, só o capim, vou fazer um cálculo aqui, se eu der 60 kg de capim verde vezes 20, vamos considerar 20% de matéria seca, eu vou ter 12 quilos de matéria seca, ou seja, ele precisaria comer 60 quilos de capim verde para dar 12 quilos de matéria seca. Porém, gente, eu preciso que todo mundo compreenda que um animal ele não vai conseguir sobreviver, quer dizer, não vai conseguir engordar num confinamento somente com o capiaçu, né? O capiaçu ele vai servir como um volumoso, né? Ele vai alimentar as bactérias do rumen em conjunto com outro alimento, né? Então vamos considerar que a gente vai dar lá apenas 50% de volumoso. O resto de matéria seca a gente vai precisar complementar com outro material, né? Um resíduo industrial, né? Uma mandioca, uma farinha de alguma coisa, um farelo de soja, um milho, enfim, isso aí eu vou citar num próximo vídeo aí referente a essa questão, né, de dieta, né, para a gente complementar e fazer uma dieta balanceada para o gado, baseado nas exigências nutricionais, né? Existe, não sei se todo mundo sabe, né, a tabela NRC. Na verdade existem outras tabelas também, outros estudos que foram feitos em que informam lá um animal de 500 quilos para engordar 1,5 kg por dia, quanto ele precisa de energia, de proteína, de cálcio, ferro, sódio, zinco, enfim, toda a alimentação, quanto ele precisa, né? Dentro da matéria seca, né? Nesses 12 quilos tem que ter tudo que ele precisa, né? Então o volumoso é um dos ingredientes que ele precisa para engordar, né? Dentre todos esses. Então tem toda essa questão aí que precisa ser avaliada, que eu vou passar mais informações na sequência. Mas só para tentar responder então a pergunta aqui do Michael, eu precisaria primeiramente saber qual que é a produtividade, né? Quanto que eu tenho desse capim, né? Como a gente não sabe a sua, Michael, imagino que você nem tenha, ou se tiver também, aí você vai servir como base para você calcular, mas vamos voltar aqui na calculadora. Vamos levar em consideração a matéria seca que a Embrapa diz que o capiaçu produz num ano, né? Que são 50 toneladas de matéria seca em 3 cortes, né? Aproveitando citar aqui, no nosso caso aqui no sul, né? Estamos na Lapa, no Paraná, região metropolitana de Curitiba, já é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os 3 estados que fazem parte do sul, faz muito frio aqui, né? Quanto mais para o sul, mais frio faz. E nós provavelmente não, quase com certeza não vamos ter 3 cortes no ano, nós vamos ter apenas 2. Então temos que considerar isso por conta do frio, né? Maio começou o frio, maio, junho, julho, agosto, tem que descartar 4 meses do ano, né? Se o mês tem 12 meses, né, o que me sobra? Mais 4 meses. Ou seja, não vou conseguir ter 3 cortes no ano, então tem que levar em consideração. Mas por efeito de cálculo, né, só para todo mundo compreender, vamos pegar as 50 toneladas de matéria seca da Embrapa e vamos dividir isso por ano, né? 365 dias. Então, em um ano, eu vou ter 137 quilos de matéria seca por dia. Então, vamos lá, 137 quilos de matéria seca por dia. Se eu for dividir por
6, né? Deu 12 lá, né? 11.250, mas vamos arredondar para 12 quilos de matéria seca, que é o consumo de um animal de 450 quilos. Vamos nos basear de que a gente vai dar 50% do capim para o gado e o resto vai ter que ser os complementos para ele realmente engordar. Então vamos dividir por 2, né? Daria 6. E a gente tem o resultado aqui, eu consigo alimentar 23 cabeças de gado em um ano, numa produtividade de 50 mil quilos, né, 50 toneladas de matéria seca no ano, né? E aí agora, tendo essa base, né, essa noção, cada um faz o seu cálculo, né? Eu sei que no início aí, até eu mesmo, até para aprender sobre essa questão, ficava muito vago na cabeça, mas a melhor forma que você faz é retoma o vídeo, anota, tenta entender. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu vou ter o maior prazer em explicar, e numa dessas precisar fazer algum vídeo mais específico, deixa o comentário, deixa a solicitação aí, que às vezes, como para mim é muito fácil, muito compreensível, às vezes para quem nunca vivenciou, né, essa questão, esses cálculos, acaba ficando um pouco complexo, né? Assim como no início para mim também era. Então, qualquer coisa, deixa o comentário aí. Vamos dar sequência aqui, que o vídeo já está ficando muito longo. Nathaniel, quantos quilos de silagem come? Então, acho que já respondi nessa última pergunta, né? Não adianta a gente ficar detalhando demais essa questão. Quantidade de ração, né? Então vamos considerar 50 e 50. Quanto mais ração, né, e menos volumoso, só que dentro aí de um mínimo de 35, 40% de volumoso, né, para as bactérias do rumen realmente trabalhar e funcionar. Quanto mais ração eu der, né, a gente chama de ração aqui, ingredientes que tem o que o animal precisa para engordar, né? GMD também entra nessa questão, não adianta a gente ficar citando valores exatos, né? Uma dessas eu posso dar o nosso exemplo aí num próximo vídeo, mas hoje não, para não ficar muito longo. Mas quanto mais ingredientes eu der que sejam realmente nutritivos, né? Energia, proteína e todos os minerais, maior será o meu GMD, ganho médio diário. Quantos animais por ano alimentados por hectare no confinamento? Mesma pergunta anterior. A necessidade de irrigar, já respondi durante o vídeo. Quantos cortes por ano sem irrigar? Vai dar os três ou mais, né? Tudo vai depender do clima. Se você cortar a cada 70 dias, né, divide aí 365 por 70, vai dar quantos cortes você tem e quantas toneladas de silagem por ano. Enfim, tudo perguntas que eu acabei acabei respondendo durante o vídeo, né? Então não adianta de ficar citando novamente para não deixar o vídeo mais longo. Mas gosta de silagem de Capiaçu? Gosta. Lógico, se der que no nosso caso lá, der um refinazil, eles vão ficar esperando o refinazil. Você vai ter que jogar por cima e correr, misturar, porque senão eles comem todo o refinazil e não vai comer o volumoso, porque tem fibra, né? A fibra estufa o gado, né? E eles querem comer, eles querem, e querendo ou não, o outro material, né, o refinazil, é muito mais palatável, né? Muito mais cheiroso ao ver deles, mais saboroso, consequentemente eles acabam comendo mais. Mas o capiaçu é um excelente volumoso. Sequência aqui, Arildo Mendes. Qual o custo total que se gasta para plantar um hectare de BRS Capiaçu? Então, Arildo, não vou responder, né, que é uma pergunta muito particular, que nem eu já citei. Volta ali nos custos e faz o seu cálculo, né? Esse é o mais adequado. Patrick Dias, do canal Pega no Breu. Quantas gemas tem por cana? Por haste, né? Depende do tamanho.
qual o tempo mínimo e máximo de rebrota para silagem, né? Então o mínimo aí 120 dias e o máximo 150, né? O pessoal criticou muito quando viu eu lá cortando o nosso capim que está lá com 200 e poucos dias, falando que era desperdício, que isso, que aquilo, mas muita fibra, gente. Não vale a pena ficar investindo e cortando e dando pro gado. Ele não vai aproveitar os nutrientes que tem lá, porque não tem, é só fibra. Fibra não alimenta nada, ninguém, não adianta. Não vale a pena deixar muito velho. É melhor cortar e dar a vez para uma rebrota, para um capim novinho, né, verdinho, que aí sim ele tem o que o gado precisa. Quantas gemas tem por cana? Depende do tamanho, mas é entre 20 e 25 centímetros. Depende, quanto mais ele crescer, mais ele vai esticando uma gema da outra, né? Então se eu cortar lá da ponta, ele vai estar lá de 10 em 10 centímetros. Se eu cortar bem de baixo, ele vai estar de 30 em 30 centímetros. Gente, o vídeo ficou bem longo. Peço desculpa aí, tentei agilizar aqui, mas é o que deu para fazer. Então fica o convite aí a todos para inscrever-se no canal, né? Clica aqui em inscrever, ativa o sininho, né? Esse é o nosso canal, tem muita informação aí. Clica aqui nas playlists, né? Tem uma playlist do teste que a gente fez lá. Então até fiz um videozinho aqui, ó, inscrever. Ativa o sininho, né? Deixa todos ativados ali para não perder a sequência do vídeo, de todos os vídeos, né? Que às vezes a pessoa perde a sequência e aí às vezes acaba até comentando alguma coisa que já foi falado no vídeo passado, né? Então por isso que é importante inscrever-se e ativar os sininhos. Joia, ficando por aqui então, gente. Agradeço aí a disponibilidade do tempo. Qualquer dúvida, qualquer informação, fico à disposição aí pelos comentários. Quem quiser chamar no WhatsApp aí também, fico à disposição. Joia, gente. Valeu, obrigado, um abraço.